Oi pessoal, como é que vocês estão? Dizer que eu tentei fazer esse vídeo ontem, mas eu simplesmente esqueci de apertar o botão de gravar, então bora começar tudo de novo. E também passar pra vocês, né, eu decidi fazer esse vídeo no YouTube justamente porque o Instagram acaba não entregando conteúdos muito grandes, e a verdade é que eu não tenho como falar para vocês sobre essas temáticas de uma forma resumida em 40 segundos ou 2 minutos no máximo. Então, realmente a ideia é trazer aqui para vocês esses aspectos e trazer de uma forma adequada também, né? E contar que não foi fácil pensar especificamente sobre pontos éticos e jurídicos, porque digo para vocês, né? Foram realmente muitos casos, muitos processos, muitas demandas. E muitas vezes, quando a gente está falando desses casos, a gente não está falando de um aspecto único, né? Muitas vezes existe uma grande mistura de conteúdos que ali se comunicam, que vão estar falando do caso específico. E justamente esse é um ponto também que acabou sendo difícil, né? Como eu iria trazer esses pontos éticos e jurídicos e explicar para vocês sem de maneira nenhuma trazer qualquer tipo de caso especificamente. Então, bora lá, né? Selecionei aqui então 6 aspectos éticos e jurídicos que eu acho importante trazer aqui para vocês e que apareceram muito em 2025 para que a gente possa levar esses conhecimentos para 2026 para a clínica, tá bom? Então, primeiro aspecto, pessoal, falta de compreensão sobre o serviço. Quando a gente está falando da falta de compreensão do paciente ou dos representantes legais, com certeza esse aspecto apareceu muito, mesmo quando o assunto principal do processo falava de outra questão, a falta de compreensão do serviço ela estava inserida nesse grande problema que causa essa ruptura na relação, tá? Então, assim, que eu sempre falo para vocês, o profissional, ele tem, né, a obrigação de passar e explicar para o paciente, para o representante legal, todas as circunstâncias, cada aspecto de dever do profissional, de direito do paciente e que fale daquela prestação de serviço. Uns anos atrás, acho que faz uns 3 anos mais ou menos, na época que o Instagram tinha enquete, eu acho que nem tem mais, eu tinha colocado uma pergunta, fazendo, basicamente, né, levantando para os profissionais se achavam que a construção da prestação de serviço era algo construído unicamente com o paciente. E, para minha surpresa, a maioria dos profissionais colocou que sim. E aí, pensando um pouco, tanto do meu lado, né, pessoa que está em formação na psicologia, tentando pegar esse gancho com o meu lado jurídico, fui pensando por que talvez os profissionais tinham esse entendimento, levaram a esse entendimento. Eu acho que na psicologia existe uma construção quando a gente está falando na relação terapêutica em que a gente vai ter que adaptar a postura para cada paciente. Mas isso não quer dizer que a gente vai adaptar o serviço em si, a prestação de serviço. Se a gente vai olhar lá no Código do Consumidor, existe uma série de obrigações relacionadas à estrutura unitária do serviço prestado e que a gente precisa transmitir para o paciente ele entender essa unidade, né? Então, se a gente está falando da psicoterapia, qual é a unidade da psicoterapia? É a sessão. Então, a gente vai construir tudo que organiza essa sessão, tudo que vai estar falando de responsabilidades, de como ela funciona, direitos, deveres. Então, tudo isso precisa ser construído e passado para o paciente. Ele não tem o dever, qualquer responsabilidade. Na verdade, é um direito dele ter esse conhecimento transmitido pelo profissional. E daí vem um outro problema que eu acho que faz parte da profissão de psicologia. Vou tomar o meu café. Existe uma dificuldade muito grande dos profissionais em organizarem justamente por 2 pontos. Um é que a gente não aprende a fazer isso na faculdade de psicologia, e 2, que muitas vezes essa aprendizagem relacionada ao serviço,
ela vem muito de um aspecto de modelação. Então, eu conheço um profissional que eu admiro e aí eu começo a importar isso para minha clínica. Eu tenho um supervisor que é mais experiente e aí eu importo de novo essas aprendizagens. E assim, se a gente for jogar, né, isso num balaio, balançar, existem probabilidades. Probabilidade de dar super certo, essa forma assim, de prestação se encaixar muito na minha realidade, fazer muito sentido para mim. Do ponto de vista jurídico, ético, tá tudo correto, ótimo, bacana, perfeito, organizamos. Mas existe essa outra probabilidade e que ela com certeza é muito maior se a gente vai olhar os dados relacionados a processos, e aqui colocando para vocês como um dos aspectos que mais apareceram do ponto de vista de processos, questões de demandas com pacientes, é que nem sempre isso vai dar certo. E muitas vezes a gente está falando de uma construção profissional conforme as coisas andam, né? Uma falta de conhecimento jurídico, ético, e aí também acho que, trazendo um pouco do contorno das redes sociais, pessoal, acho que existe um benefício, pós-pandemia, né? A gente teve um crescimento muito grande da psicologia relacionada a outras formas de vender serviços dentro da psico, mas eu vejo uma onda muito grande de profissionais vendendo serviços, né? Leem uma resolução do conselho e já querem dar uma aula sobre determinada temática, ou tem uma clínica que rende, fatura financeiramente, né, fatura bem, então eu começo a dar um curso sobre como construir a clínica, do ponto de vista jurídico, inclusive, como eu venho vendo. Isso é um perigo muito grande, né? Existe uma responsabilidade ali de estar passando uma informação da qual eu não estudei, né? E eu acho que isso acaba sendo um grande problema. Eu acabo vendo isso muito nos atendimentos, nas aulas, de profissionais que já vêm com uma bagagem de informações que recebeu desses cursos ou até de aulas em especializações, formações, ou na própria faculdade, que são equivocadas, não estão coerentes com a lei. E isso é um risco, e eu fico, inclusive, muito chateada nesse sentido, porque eu vejo que esses profissionais, eles querem fazer as coisas certas, eles estão ali engajados em cuidar da sua clínica, mas infelizmente acabam recebendo uma informação errada que acaba, então, propiciando eles a demandas jurídicas. Então, digo para vocês, né, terem muito cuidado em relação a isso, e aí, né, buscar construir essa profissão, essa estruturação da clínica. Volta e meia as pessoas, né, e aí eu acho que eu já vou pular agora, não quero falar disso, eu já vou pular para essa o próximo aspecto ético, que é a falta de documentação escrita, né? Então, eu vejo que isso acaba sendo um aspecto muito importante que aparece muito na clínica também dos profissionais, né? E aí eu vejo que existe diversas questões que estão implicadas nisso, tá? Né? Acho que se relaciona ao que eu falei antes, de uma clínica que muitas vezes as coisas vão acontecendo, a gente vai trabalhando, até começa a ter documentos, mas depois cria uma certa segurança de como as coisas estão dando certo e para de utilizar, e aí muitas vezes, tristemente, os problemas acontecem. E outra coisa importante de trazer para vocês, né, que quando a gente está falando de profissões que são organizadas com base no sigilo profissional, por exemplo, a advocacia, a medicina, a psicologia e outras profissões, aquilo que acontece nas quatro paredes das sessões fica dentro das quatro paredes, e o que sai dali é o que um diz e o outro diz, né? E aí, quando a gente vai pensar, quando os problemas acontecem, quando a gente tem ali algo sendo dito pelo paciente, algo sendo dito pelo profissional, a gente vai bater lá no Código do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 5, 6, 7, 8. Eu tenho que contar sempre os números romanos, porque é em número romano e eu sempre esqueço qual é o número, mas é inciso 8, que existe algo lá previsto que fala sobre ônus probatório. O que é o ônus probatório? Numa relação de consumidor, né, pensando que a prestação de serviço psicólogo é uma relação consumerista, tá? O psicólogo é um fornecedor de serviço, o paciente é um consumidor.
Justamente, e aí a gente volta ao primeiro ponto, por ser da responsabilidade do profissional entender todos os aspectos que falam da sua prestação de serviço, né? Ele tem essa responsabilidade. Quando há algum tipo de problema na clínica, existe um benefício ao consumidor sobre aquilo que ele está falando relacionado à prestação de serviço, cabendo então a esse fornecedor de serviço, o psicólogo, comprovar documentalmente que aquilo que o paciente está dizendo não é verdade. Isso é o que a gente chama de ônus probatório, tá? E aí o grande ponto é, quando a gente não tem uma documentação escrita, como que a gente faz essa comprovação? Como é que a gente se protege? Fica muito difícil, né? O pessoal fica ali, a gente é jogado à mercê da sorte do julgador, como é que ele vai ver aquele aspecto, e aí sempre saindo o paciente nesse benefício. Então, eu sempre digo para vocês, antes da gente ter documentos escritos, a gente precisa estruturar a nossa clínica, né? E aí o que eu ia falar para vocês, muitas pessoas me procuram, eu gostaria de um contrato, eu gostaria... e aí eu sempre puxo, né, e tento explicar que não adianta eu simplesmente entregar um modelo de contrato pro profissional e dizer, olha, esse aí segue a vida, né? Porque se fosse simplesmente assim, a gente pode construir isso nas inteligências artificiais e tá feito. O grande ponto é que antes da gente ter um documento, a gente precisa estruturar nossa clínica. E a partir dessa estruturação, a gente cria documentos jurídicos que falam dessa estruturação. Porque o que mais acontece é, os profissionais daí acabam pegando modelos de contratos de outros profissionais, utilizam por um tempo na sua clínica, desistem porque aquilo não faz sentido, não foi pensada a estruturação para o perfil do paciente que o profissional atende, como aquele profissional ele é, e aí acaba ficando em desuso e acaba não sendo útil mais, e a gente fica sem essa proteção. E não é só contrato, né? A clínica ela vai necessitar de uma série de outros documentos. Então, eu sei que a maioria talvez só tenha ouvido contrato, mas existem outros documentos que a gente tem que estar pensando, né? Termo de consentimento, alguns outros documentos que vão estar falando de outros aspectos relacionados à estruturação do serviço. Então, essa complexidade a gente tem que sempre estar pensando. Então, se protejam, tenham documentos que façam sentido para vocês, para que vocês não caiam em desuso, né? Se tinham e acabaram não utilizando mais, ou se vocês não estão utilizando, não caiam nessa de que funcionou até agora, porque a profissão ela vem sofrendo muitas transformações e a gente precisa sim se proteger, tá? Terceiro aspecto ético, e aí agora ético, né? Porque eu falei muita coisa jurídica, embora juridicamente também seja ético, tá, pessoal? Mas enfim, deixa eu tomar meu café. O terceiro ponto que apareceu muito foram questões relacionadas a redes sociais, né? Eu falei, obviamente, agora no outro vídeo que eu tinha feito sobre esse tema eu tinha falado, né? Dado um baita de um spoiler, mas a gente falou muito isso no podcast no episódio 9, que vai sair no ar, que eu fiz com a Vi, com a Toya, e ficou muito legal, então a gente falou bastante sobre isso, e trazer para vocês, né, a questão das redes sociais, ela vem sendo um universo que vem propiciando muitos processos, muitas demandas éticas, e a verdade é que se a gente vai olhar, né, para como a psicologia ela se transformou da pandemia para cá, foi muito rápido, muitas transformações relacionadas à estruturação do serviço, as redes sociais passando a ser essas ferramentas de trabalho, essas ferramentas, esse cartão de visita, e aí a gente tá num período meio confuso sobre a gente encaixa o que aonde, né? Então não deu tempo, né? E a legislação é algo que ela é a passos de tartaruga e a profissão tá andando do ponto de vista de lebre, né? Faz sentido a minha associação? Deixa pra lá, tá? Mas vocês entenderam, né? A profissão, ela tá muito mais acelerada do que efetivamente a lei consegue proteger. E a gente já tem uma legislação super falha relacionada à publicidade, né? A gente tem uma nota técnica, que é a nota técnica número 1 de 2022. A gente tem alguns outros aspectos relacionados ao código de ética que também vão se comunicar.
Mas assim, né, uma nota técnica de 2022. Recém tinha terminado ali a pandemia, né, a gente estava finalizando a pandemia. De lá pra cá as coisas mudaram muito, pessoal, e veio mudando cada vez mais. Então, não deu tempo de assentar, né, não deu tempo de organizar. Então, a verdade é que as redes sociais viraram terra de ninguém, né? E ao mesmo tempo elas não são, né? Porque elas vêm propiciando cada vez mais demandas contra os profissionais justamente por esse uso inadequado. Então, cuidem muito. Um ponto muito importante que vem acontecendo é essa grande confusão sobre influenciadores e profissionais da psicologia. Não quer dizer que um não pode ser o outro, mas o influenciador nunca pode se sobrepor ao psicólogo. Porque a grande verdade é, se a gente está vestindo a camisa de psicólogo ao se colocar nas redes sociais, e independente se vocês destacarem a palavra psicólogo, se vocês utilizam terminologias da psicologia, se vocês falam que vocês são psicólogos, isso já é caracterização de um perfil que usa das atribuições da psicologia para se promover. Então, isso já é suficiente para caracterizar. Se eu utilizo disso, se eu visto essa camisa de psicólogo, a minha responsabilidade profissional ela vem junto. É um tecido que se entrelaça. Então, o que eu sempre digo, influenciadores não podem se sobrepor ao trabalho do psicólogo, né? O que a gente falou no episódio Eu e a Vi. O psicólogo precisa encaixar as redes sociais na sua profissão e não encaixar a sua profissão nas redes sociais, porque daí a coisa fica muito confusa. Então, o que eu vejo muito acontecendo é os profissionais cada vez mais caindo no universo ético de trazer conteúdos que falam das suas crenças pessoais, filosóficas, ideológicas, religiosas, em contraponto, utilizando para se promoverem a questão da psicologia, e isso acaba gerando uma certa confusão, né? Se a gente vai pensar para o ambiente da psicoterapia e coisas que a gente vê nas redes sociais, jamais a gente falaria, né? Muitos do que a gente vê, não deveria, pelo menos, conteúdos que a gente vê nas redes sociais sendo, por exemplo, transmitidos por um paciente. E os universos, eles permanecem, né? O psicólogo, ele continua sendo responsável tanto nas quatro paredes da sessão de atendimento, quanto também na rede social, para muito mais ainda, né? Porque é um lugar que a gente não tem controle de informações. Então, cuidar muito, pessoal, com essa transmissão e essa confusão sobre o que é um, o que é outro, tá? Então, cuidem bastante isso. Eu entendo o quanto o viralizar nas redes sociais para muitas pessoas acaba sendo uma mudança de vida, mas a grande verdade é que isso é por um tempo, né? A viralização, ela tem um preço também, e o que a gente acaba vendo é que o preço muitas vezes leva o preço da profissão, né? Um preço que é gastar um dinheirão relacionado a um processo, gastar um dinheirão ali colocando a sua profissão em risco, e ficando a partir disso na mira do conselho, porque se a gente tem um processo, a partir disso a gente vai estar na mira do conselho e eles fiscalizam as redes sociais de ofício. E que é de ofício? Eles têm perfis próprios em que eles fazem uma fiscalização, principalmente em perfis que estão viralizando. Então, cuidem bastante, né? É óbvio que a gente se coça, né, para falar sobre diversas coisas que a gente encontra, mas nem sempre vai ser adequado fazer isso na rede profissional. Então, separem os perfis, né? Façam um perfil pessoal em que vocês ali trazem conteúdos religiosos, políticos, filosóficos, ideológicos da pessoa de vocês, mas pro conteúdo da psicologia filtrem, né? Filtre bastante sobre isso, né? E pensar, refletir qual é o intuito de eu estar trazendo esse conteúdo. Esse conteúdo pode atingir negativamente alguém, pode beneficiar alguém. Esse conteúdo eu falaria para um paciente em sofrimento numa sessão. Eu acho que são alguns filtros importantes para a gente começar a pensar, e aí também para evitar
esse tipo de demanda. E um ponto importante também que aí, né, eu acabo vendo bastante e que acaba não sendo fruto do processo ético, mas que acaba vindo anexo, né, dos pontos que eles acabam fiscalizando, que é a palavra psicólogo e o CRP do profissional nas redes sociais. Eu acabo vendo que os profissionais acabam esquecendo bastante isso e a gente precisa ter isso, tá? Então, assim, não é um ponto que é o motivador do processo, mas quando há uma fiscalização, eles fazem a varredura e eles geralmente levantam isso, tá? E aí, isso é um ponto que vai exigir ali a correção, tá? Configurou. Então, corrijam isso, tá? Põe o nome completo de vocês, a palavra psicólogo ou psicóloga e o CRP, tá bom? Quarto ponto, né? Trabalho com limites. E aí eu acho que, de certa forma, isso se comunica com o primeiro e o segundo ponto, porque quando a gente não tem uma clínica estruturada, muito bem delineada, onde estão as margens da nossa relação, né? Eu fico pensando o quanto muitas vezes essas questões, por uma falta de estrutura, os limites eles também ficam dúbeis, né? E aí o ponto importante é que os limites ficam incertos, mas o desconforto e as possíveis rupturas elas continuam acontecendo. Então eu vejo muito que essas questões de limites, quando não trabalhados, eles acabam sim virando pontos de ruptura, tanto do profissional, tá? Porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre as rupturas que acontecem na relação relacionadas aos profissionais, porque existe, eu percebo, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo muito uma romantização de que profissional tem que gostar de todos os pacientes, de que tem que ser o terapeuta de todos os pacientes, que tem que fazer sentido para todos os pacientes. A verdade é que não é, né? Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso, não para não gostei do paciente eu vou encaminhar, não é isso, não fechei, mas é estar consciente sobre essas possíveis rupturas que podem acontecer para que a gente possa buscar trabalhar e ver, vai dar certo, não vai dar certo, é possível continuar, isso está fazendo um bem para o paciente ou não, e se não for, fazer o encaminhamento, né? Então esse é um ponto bem importante, tá? Então, né, buscar trabalhar isso com os pacientes, acho que também é um aspecto que acaba gerando processos, né? E aí as rupturas também acontecem justamente por isso. Quinto ponto, pessoal, e aí curioso, tá? Porque esse é um ponto que apareceu bastante em 2025, apareceu bastante em 2024, que é o não encerramento adequado do processo de psicoterapia. É importante, pessoal, né? E existem 3 possibilidades de encerramento do processo de psicoterapia. Autoterapêutico, ou seja, a gente cumpriu com todos os objetivos de trabalho ali, e aí o paciente teve uma boa melhora clínica a ponto de gerar ali uma alta terapêutica, ou o paciente decide que não quer mais continuar naquele serviço com o profissional, ou o profissional decide que não é o melhor profissional ou que há uma necessidade clínica ali de encaminhamento. Então existem essas 3 possibilidades, né? Eu vejo muito que a questão do ponto paciente encerra e terceiro, o terapeuta precisa encerrar, seja porque tá vendo que ali não tá dando certo aquela relação e precisa finalizar, ou precisa realizar um encaminhamento para outros fins. Eu percebo que esses 2 aspectos eles acabam finalizando de forma inadequada muitas vezes, e aí isso acaba gerando o que nos processos a gente vai chamar de negligência profissional. Por quê? Né? A gente precisa então finalizar esse processo como? Eu acho que dos 2 ele acaba sendo parecido, né? A gente precisa, então, tentar buscar uma última sessão com o paciente, ou pelo menos trazer para ele, né, o que foi trabalhado, né, os pontos que precisam ser continuados, e indicar profissionais, então, que façam a continuidade daquela prestação de serviço. Então, digamos, né, se é para continuar o atendimento psicoterapêutico com outro profissional, buscar indicar outros profissionais ali que estejam
que possam continuar aquela prestação de serviço, e aí então também informar os direitos do paciente relacionado a esse serviço que está encerrando, qual seja o fornecimento do prontuário se solicitado. Então é importante, muitas vezes eu vejo que essas rupturas na relação, né, não são trabalhadas, às vezes o profissional só vai deixando, o paciente cancela, a gente, né, o profissional não fala nada, tá tudo bem, coisa boa, ou o profissional acaba também se evadindo, não querendo realizar e não conseguindo encerrar adequadamente aquele processo, né, a ponto de se tornar algo que está sim causando um malefício naquela relação e talvez inclusive para o próprio paciente. Então, buscar organizar isso, né? Não tem problema realizar encaminhamento, né? Eu vejo que muitos profissionais acabam encarando isso como um fracasso, um abandono, mas a verdade é que às vezes é uma necessidade. Então, que a gente possa então cumprir com essas obrigações de uma forma adequada, realizando ali aqueles procedimentos que a gente precisa para essa finalização, tá bom? E aí, por último, falta de prontuário. Pessoal, prontuário é um documento de direito do paciente que ele pode solicitar a qualquer momento para vocês. Ele não precisa justificar de maneira nenhuma por que ele quer esse documento, devendo vocês entregar esse documento, tá? Então, assim, não existe um prazo legal para entrega, mas vocês não podem também se eximir, né? Ficar dizendo que vai entregar, porque isso também pode caracterizar uma sonegação de informações. Tá? Então a gente tem processos aí no judiciário em torno de R$10 mil por questões de sonegação de informações, tanto pela não entrega do prontuário, quanto pela não confecção adequada do prontuário. E aí, de novo, né, eu bato na tecla de que eu tenho visto muitas pessoas se aventurando a querer ensinar outros profissionais a confeccionar prontuário, quando muitas vezes leem só a resolução de psicoterapia e do Conselho de Psicologia e acham que entender, ou a resolução, né, erroneamente leem a resolução número 6 de 2019 que fala de documentos psicológicos, não fala de prontuário, e aí entendem que isso está falando de prontuário. Prontuário é um documento previsto na legislação brasileira, é um documento obrigatório a ser confeccionado numa prestação de serviço em saúde. Não é um documento criado no âmbito da psicologia. A psicologia vai ter adaptações relacionadas ao conteúdo, porque é um tipo específico de prestação de serviço, né? Diferente da medicina, diferente da enfermagem. Mas o documento, né? Eu sempre faço a comparação. A xícara é o que a legislação vai nos dizer sobre o prontuário e o conteúdo é o que o conselho vai nos dizer, né? Em parte ali o que o conselho vai nos dizer. Então, cuidem bastante, tá? E aí esses processos acabam sendo grandes motivadores dos pacientes de adentrarem também no judiciário, no conselho, contra os profissionais. E batata, né? Não ter esse documento vai gerar, sim, uma infração ética, um processo ali de responsabilização. E também, não adianta confeccionar o prontuário quando um problema acontece. A gente precisa ter esse prontuário confeccionado no tempo dos fatos, né? Porque senão isso não vai gerar uma validade jurídica. Então, não é um documento psicológico que a gente vai confeccionar no momento em que é solicitado, né? É um documento que ele vai contar aquela história de tratamento. Então, aquele conteúdo tem que... Eu preciso comprovar de que ele foi elaborado em tal X momento, tá? Justamente para que a gente possa dar validade, né? E não pode ser algo alterável a qualquer momento. Então, né, por exemplo, algum problema aconteceu e eu começo a modificar o prontuário, elaborar ele a partir daquelas circunstâncias. Isso acaba gerando uma dificuldade da gente de provar realmente o que aconteceu. Então, cuidem bastante disso também, tá? E assim, pessoal, né? Existem várias outras questões que eu acho que também dava pra gente falar aqui, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas acho que esses foram alguns aspectos importantes relacionados ao serviço de psicologia que eu acho que foi legal trazer aqui pra vocês e espero que tenha de alguma forma dado alguma luz pra vocês. E é isso, a gente se vê num próximo momento. Tchau, tchau!